Olá, Osana, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 3 e 4. E o Senhor disse: ouvi a tua oração. Se andares perante mim, como andou teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu tenho te mandado, e guardares os meus mandamentos, eu confirmarei o teu trono. O tema da mensagem: um coração íntegro e sincero. Rei Salomão, ficou responsável de construir a casa do Senhor. Após ele acabar de construir, ele consagrou a casa junto com todo o Israel. E ele fez uma linda e poderosa oração. E agora no capítulo 9, Deus responde à oração do profeta Salomão e do povo. Aliança com Deus. Deus fez duas grandes exigências para ratificar ou confirmar a aliança. Primeira grande exigência: Salomão precisava ter um coração íntegro. O que é ter um coração íntegro? É ter o desejo sincero de fazer o que é certo e de agradar a Deus. Ser íntegro é ser inteiro, completamente dado, sem falsidade, sem fingimento. A integridade é revelar toda a verdade, somente a verdade. Um coração sincero. A sinceridade é uma qualidade ou uma virtude que reflete o bom caráter, franqueza e personalidade. Ser verdadeiro consigo e com os outros é um sinal de maturidade espiritual. Aqui em Reis, capítulo 2, versículo 3 e 4, antes de morrer, Davi dá conselho ao seu filho Salomão, e ele diz: guarda a ordem do Senhor teu Deus, para que prospere em tudo. Aqui nós vemos o segredo para que tenhamos uma vida próspera em todos os setores da nossa vida, seja espiritual, seja no ministério, seja profissional, seja no casamento, em todas as áreas do viver humano. Esse mesmo conselho Deus deu para Josué no capítulo 1, no versículo 8. Aqui está o segredo para ter uma vida próspera, de sucesso em todas as áreas do viver humano. É obedecer à palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite, e andar diante a face do Senhor fielmente, com todo o seu coração, ou seja, coração íntegro e com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua vontade. Aqui está o segredo para ter uma vida vitoriosa em todas as áreas. Andar com fidelidade, ser fiel a Deus em todas as fases da nossa vida. O salmista também continua dizendo em 1 Crônicas 28, 9: E tu, meu filho Salomão,
conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária. Aqui Davi está acrescentando mais duas qualidades, duas virtudes. Conhece o Deus de teu pai. Davi estava falando: eu tive um conhecimento muito grande do Pai, uma intimidade muito grande. Isso fez com que eu fui próspero em todas as coisas. Mas o meu conhecimento, Davi falando, o meu conhecimento não servirá para você. O meu testemunho, a minha vida não servirá para você. Você vai ter que ter o teu próprio conhecimento de Deus. Você vai ter que ter o seu próprio testemunho, a tua própria vida com Deus, para que você possa ser próspero nesta missão que você está sendo incumbido. Mais duas ordens, mais duas virtudes que Deus está exigindo de Salomão. Primeiro, conhecer a Deus. Infelizmente, tem muitos que estão fazendo a obra, mas não conhecem a Deus, não tem intimidade com Deus, não medita na palavra de dia e de noite. E também Davi está falando, serve-o com uma alma voluntária, uma alma alegre, uma alma feliz. A Bíblia diz nos Salmos, servi ao Senhor com alegria, apresentai ao Senhor com cântico. Então, Davi está apontando aqui mais duas virtudes que o homem de Deus, o líder, precisa ter. E nós precisamos, se nós queremos ter sucesso em todas as áreas de nossa vida, é preciso conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter intimidade, conhecer a Deus e servi-lo com uma alma voluntária, uma alma alegre, uma alma feliz, uma alma com louvor. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Diz, verdade aqui, também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, ou seja, competir, disputar, mas outros pregam de boa vontade, ou seja, por amor. Então existem vários tipos de pregadores com várias motivações diferentes, segundo Paulo. Uns pregam por inveja, outros por porfia, ou seja, quer competir, quer disputar com o próximo. Isaías capítulo 38, versículo 3. Isaías leva uma mensagem para o rei Ezequias, que foi um dos melhores reis do reino de Judá, capital em Jerusalém. E a Bíblia diz que Isaías diz para Ezequias, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, acaba de arrumar as outras coisinhas, porque você vai descer ao pó. E a Bíblia diz que na mesma hora o rei Ezequias virou o rosto para a parede e chorou profundamente, numa atitude profunda de humildade. E ele vai conversar com Deus. E ele vai falar, Pai, lembra-te que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. Procurei guardar a tua palavra, adorar o teu nome e testificar da tua palavra diante de todo o povo. A Bíblia diz que antes do profeta sair, Deus falou com ele, volta, diz para o meu servo, que eu ouvi a tua oração e acrescentarei a ele 15 anos. O rei Ezequias tinha saído de uma batalha, havia uma guerra, Jerusalém tinha sido sitiada e ele estava profundamente enfermo com uma doença sem cura.
falta de alimento, de água, nervoso, sistema nervoso abalado, pressão do inimigo. Isso trouxe uma enfermidade, e esta enfermidade seria para a morte. Deus estava provando o seu servo. A Bíblia diz que quem tem promessa não morre. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quando você anda fielmente diante do Senhor teu Deus, Deus havia prometido a Davi que se os filhos deles andassem na posição, não haveria falta de varão que se assentasse no trono. E agora Ezequias está sentenciado à morte, e ele não tinha um filho, um varão. E ele chamou a Deus e falou: lembra-te de que andei diante da tua presença, completa verdade e com o coração inteiro, ou seja, perfeito. E Deus prontamente ouviu a oração do seu servo e acrescentou 15 anos à vida do rei Ezequias. Outro exemplo, Jeremias capítulo 35, versículo 18 e 19, conta a história dos filhos de Jonadab, que era filho de Recabe, que obedeceu à voz do seu pai em não tomar vinho. Então a Bíblia diz: assim diz o Senhor de Israel, pois que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, portanto, assim diz o Senhor, nunca faltará homem ou varão a Jonadab que esteja na minha presença. Por causa da obediência, toda a tribo de Jonadab não andava somente morando em tenda, não bebia nada que vinha da vinha. E por eles obedecer à voz do seu pai Jonadab, isso foi agradável aos olhos do Senhor. E Deus usa esse exemplo para chamar a atenção de Israel. E ele diz, faz uma promessa, que nunca iria faltar filho, homem, a Jonadab e Recabe, que estivesse diante da face do Senhor. Salmo 119, versículo 80. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. O salmista orando, ele pede para que o coração dele, Deus o abençoa, para que o coração dele seja perfeito, para que ele não fosse confundido. Vemos em 1 João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A confirmação do arrebatamento da igreja é para somente a igreja lavada, remida, eleita, escolhida, aquela que tem um coração perfeito, que anda com o coração inteiro, com inteireza de coração e com sinceridade. Por isso, o apóstolo João, o apóstolo do amor, está fazendo uma ressalva. Está dizendo: permanecemos firmes nele, em obediência, em santidade, nos relacionando, nos humilhando e fazendo a sua vontade a cada dia, para que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ou seja, muitos pensam que vão subir e não vão subir, porque não tem um coração perfeito. Lembre-se, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. Deus sonda a tua alma, teus pensamentos, teus sentimentos. O apóstolo Paulo, ele disse: coloco o meu corpo na servidão, para não ser reprovado por Deus. O apóstolo Paulo
tinham medo de ser reprovado. Por isso ele colocava o corpo dele na servidão, para que um dia não pudesse ser reprovado por Deus ou por Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus tremendo, ó Deus maravilhoso, Deus glorioso, não há Deus como Tu, ó Pai. Por isso eu te louvo, te adoro, te glorifico, te celebro, meu Pai, na beleza da Tua santidade, porque a Tua palavra diz que não há outro Deus, outra rocha, Pai, não há outro mediador a não ser Jesus Cristo, homem. Por isso, Pai, toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Aí está a palavra poderosa, gloriosa, dirigida a Salomão e a todo o teu povo, ó Pai. Que tenhamos um coração íntegro, um coração perfeito e um coração sincero diante de Ti, ó Pai. O Senhor não se agrada da falsidade, do fingimento, da hipocrisia, porque o Senhor olha, Pai, que está no interior do coração. O Senhor sonda a mente e pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das suas obras, ó Pai. Por isso eu te peço, Pai, liberta o teu povo, ó Pai. Faz um grande mover com o teu Espírito Santo, despertando e avivando, meu Pai, revestindo o teu povo, e faça também uma limpeza no meio do teu povo. Quanta mistura, quanta contaminação, quanto mundanismo, quanta carnalidade no meio do teu povo, quanta vaidade, quanto orgulho, ó Pai. E orgulho é a raiz de todo pecado, mas a igreja é tua, Pai, e grande é o teu agir no meio do teu povo. Por isso eu te adoro e te glorifico e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os governantes, em nome de Jesus, amém.